Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É com muita alegria que estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você e quero te lembrar que não é suficiente ficar ouvindo mensagens por vídeo. É muito importante congregar assiduamente numa igreja, participar da vida da igreja. Se você não pertence a uma igreja, procure uma igreja próxima de sua casa, onde Cristo é honrado e a Bíblia é pregada. Se você estiver próximo a nós, tiver interesse de conhecer nossa igreja, encontrará informações sobre ela na descrição do vídeo. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11, e nós vamos ver hoje a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. O que nós podemos aprender sobre Jesus e com Jesus neste texto? Aprendemos que Jesus era uma pessoa de muita coragem para fazer a coisa certa. Jesus demonstrou muita coragem para fazer a coisa certa. Ele era uma pessoa que enfrentava os desafios, mesmo que esses desafios fossem ameaçadores para ele. Ele estava chegando em Jerusalém para sofrer zombaria, afrontas, açoites, condenação e morte, e também para ressuscitar. Nosso texto diz: quando se aproximaram de Jerusalém. No capítulo 10, versículos 33 e 34, Jesus já havia advertido os discípulos dizendo-lhes: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem, no caso é o próprio Jesus, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Esta situação de ir a Jerusalém, enfrentar esse tipo de coisa que iria enfrentar,
muitas pessoas evitariam uma situação de desconforto, uma situação de antipatia, uma situação onde enfrentariam o ódio e o julgamento dos outros. Muitas pessoas desistem de fazer a coisa certa para não atrair problemas para si. Mas o nosso Salvador, ele não evitou os problemas. Ele sabia que Jerusalém era o lugar do seu julgamento. Ele sabia que ali em Jerusalém estava a liderança religiosa de Israel, que iria rejeitá-lo, que iria condená-lo, que iria levá-lo à morte. Mas ele não estava focado no problema, mas no resultado que teria lá na frente. Ele iria cumprir o seu chamado de ser o sacrifício pelos nossos pecados e iria ressuscitar. Ele estava indo enfrentar o problema porque ele sabia que aquele problema momentâneo seria uma solução num prazo um pouco mais longo. Nós não podemos nos omitir de fazer a coisa certa agora, mesmo que ela custe para nós um desconforto, custe para nós algo até maior. No caso, Jesus estava expondo a sua própria vida e sabia que ela lhe seria ceifada. Mas ele estava disposto a enfrentar tudo isso. Coragem é aqui o primeiro atributo, a primeira qualidade que nós vemos em Jesus, que gera em nós uma grande admiração. Depois, nós vemos uma segunda coisa em Jesus. Vemos que Jesus assumiu claramente ser o Messias que Israel aguardava. Continuando a nossa leitura no texto de Marcos, no versículo 1, a parte B dele, até o versículo 11, nós já lemos o texto, não vamos repetir toda a leitura, mas nós vamos destacar aqui algumas coisas. No versículo 2 diz: vocês encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Vão lá, desamarram esse jumentinho e tragam ele aqui para mim. Por que Jesus estava pedindo aos discípulos para trazer a ele um jumentinho, jamais montado por alguém? Era uma exigência da lei e dos costumes da época. Para uso real ou sagrado, teria que ser sem uso. Por isso Jesus pediu um jumentinho no qual ninguém jamais tinha montado. Em Números capítulo 19, versículo 2, diz assim: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocado uma canga. Era assim a exigência da lei com relação a um animal para o serviço sagrado. Jesus então mandou que fosse trazido este jumentinho com esta característica, que ninguém jamais montou. Depois ele diz: se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eu quero que vocês imaginem essa situação. O dono tem um jumento que está ali amarrado, guardado, e chega alguém para pegar aquele jumento. Ao fazer isso, o dono pergunta: ei, o que você está pegando no meu jumento? O Senhor precisa dele e depois devolve. Podemos tirar aqui algumas conclusões, o texto não nos diz. Ao dizer o Senhor precisa dele, aquele dono entendeu que era Jesus? Aquele dono era um discípulo de Jesus? Nesta época, era muito mais comum os discípulos chamarem Jesus de mestre do que de Senhor. Quando Jesus diz aqui Senhor,
Ele pode ter se referido ao Senhor que para Israel era Yahvé, o Deus que faz todas as coisas, o verdadeiro Criador e o dono de tudo. Se o dono era um judeu e entendeu assim, liberou. Se é para o Senhor, para o Deus de Israel, se Deus está requerendo, Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas e eu, como proprietário terreno, não posso interferir na vontade de Deus, que Ele quer usar algo que está sob a minha administração, mas cuja propriedade maior é dele. Quando foi dito que o Senhor precisava, o dono imediatamente liberou o animal que foi trazido até Jesus Cristo. Ainda nesta leitura, nós vemos que, versículo 7, esse jumentinho foi trazido até Jesus e Jesus montou nele. Para quem já morou em ambiente rural, sabe que um animal não domado, ele costuma não aceitar facilmente a montaria. Ao tentarmos montar num animal pela primeira vez, é normal que esse animal queira lançar fora de si aquilo que está sobre ele. Pula, derruba, mas aqui não houve nada disso. Jogaram os mantos sobre o jumentinho, Jesus montou e seguiu pacificamente com toda aquela multidão que o acompanhava até a entrada de Jerusalém. Pois lá eles chegaram, diz-nos o texto que Jesus foi, olhou tudo, viu a situação que estava acontecendo e então ele retorna para a aldeia de Betânia. Ainda há um detalhe no texto que eu quero que você observe, que é o seguinte: Jesus falou que se vocês forem pegar o jumento e alguém questionar, vocês vão dizer isso: o Senhor precisa dele, e aí eles vão liberar. Isso funcionou como se fosse uma chave, como se fosse uma senha que iria dar a liberação que os discípulos precisavam para trazer o jumento até Jesus. E Jesus foi, entrou na cidade. As lições que nós podemos tirar desse texto, que desafios e situações ameaçadoras não devem nos paralisar. Não podem nos paralisar. Precisamos de coragem para fazer a coisa certa, como Jesus demonstrou ter. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando. O que tem pela frente aí que está te fazendo paralisar? Ou alguma coisa no seu passado que te paralisou? Em nome de Jesus, busque em Deus a coragem para vencer esse obstáculo e prosseguir rumo ao alvo que Deus tem para a sua vida. Não deixe que o medo te paralise. Todos nós somos, em algum momento, atingidos pelo medo, mas nós podemos vencer o medo com a fé em Jesus. Nós podemos vencer o medo confiando no poder, na soberania e na bondade de Deus para conosco. Enfrente os seus desafios. Adiante. Vemos também que Jesus assumiu quem ele era de fato. Quando Jesus entra em Jerusalém, acompanhado daquela multidão gritando: Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Quando eles chegam com tudo aquilo, fica claro para todos que Jesus assumiu ser o Messias. A vinculação de Jesus como descendente de Davi
o rei descendente de Davi, era a vinculação dele com o Messias. Até esta prática de estar estendendo as vestes para que Jesus passasse sobre ela, eram também práticas que se faziam logo que se reconhecia ou que se declarava alguém como rei, de estender um tecido para que ele passasse sobre. Jesus estava ali sendo reconhecido como rei, como Messias, como o Cristo que Israel aguardava. E assim ele entra vitoriosamente em Jerusalém, a cidade que era a ameaça contra a sua vida. Ele entrou ali vitoriosamente, ele observou tudo, ele passou no meio dos seus mais terríveis inimigos, dando ali um desfile de vitória, um desfile triunfal na frente de todos eles. Jesus ele assumiu, ele mostrou a verdadeira natureza do seu chamado. Por que ele foi de jumento e não de cavalo? O cavalo era um animal usado pelos reis que travavam batalhas. O jumento era um animal muito usado no transporte de carga. O cavalo é o símbolo da guerra e o jumento o símbolo do trabalho. Jesus não veio para pleitear direitos, mas ele veio para servir. E então o jumento tinha mais a ver com a natureza do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação. Jesus veio para servir e para dar a sua vida em resgate de todos. O mais importante reconhecimento que Jesus podia fazer era que ele era de fato o Filho de Deus, o Salvador, aquele que Israel aguardava, e ele fez. Eu também preciso reconhecer quem eu sou e o meu papel. Você também precisa reconhecer quem você é e o seu papel. E o mais importante reconhecimento que eu preciso fazer é que eu sou um pecador. Você também precisa reconhecer isso. Porque quando eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço também que preciso de um Salvador. Que sem Jesus eu estou irremediavelmente perdido. Você também. Que nós precisamos da salvação. A decisão de reconhecer-se como pecador e de confessar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor é fundamental na vida. A Bíblia diz: todos pecaram e estão separados de Deus. Não há nenhum justo. Todos se extraviaram. Todos precisam de perdão e podem encontrar esse perdão em Jesus. O apóstolo Paulo, um homem muito religioso durante toda a sua vida, ele foi criado aos pés de um dos maiores mestres religiosos da sua época, que era o mestre Gamaliel. Ele foi fariseu, que era a seita mais rigorosa da religião dos judeus. Ele era zeloso com relação à lei mais do que qualquer outro da sua época. E ele até perseguiu a igreja de Cristo, achando que o ensino de Jesus era uma heresia, uma falsa doutrina que precisava ser combatida. Um dia Jesus se revela a Paulo, e Paulo se converte ao Evangelho, e então ele se torna o grande pregador, o apóstolo Paulo, que nós conhecemos, seus escritos e sua história. Mas ele faz uma afirmação escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Esse sentimento, eu sou o pior dos pecadores. Quando ele vem aqui no meu coração, eu estou pronto para receber o que o Salvador Jesus veio trazer. Quando você se vê como o pior dos pecadores, você está pronto para receber o melhor de Deus, o perdão,
a vida eterna, a salvação. Reconheça quem de fato você é. Jesus fez isso. Ele reconheceu. Ele era o Salvador. Eu preciso reconhecer. Eu sou o pecador que Jesus veio buscar e salvar. O pecador que estava perdido. Se você reconhece isso, quero orar com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Diga para Jesus: Jesus, eu sou o perdido que o Senhor veio buscar. E eu aceito o Senhor como meu Salvador. Entra na minha vida e transforma o meu coração. Faça de mim uma nova pessoa. Me dá coragem para enfrentar os meus desafios. E me dá coragem para aceitar e assumir quem eu sou e qual o meu papel nesta vida. Eu oro no teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana. Se você quiser saber mais da nossa igreja ou dar uma oferta à nossa igreja, você encontrará informações sobre isso na descrição do vídeo a seguir. Tenha um ótimo dia.